bem estranho. Um vento forte e frio, um clima de medo, cachorros a latir, e para piorar, aquela coisa surgiu para me atormentar em minha casa sozinho. Morei por muito tempo em Chorozinho, cidade localizada na região metropolitana de Fortaleza, mas isso foi na década de 80. Enfim, aquela noite, ou melhor, aquele dia, estava sendo normal, até que uma fatalidade veio acontecer com meu irmão. Ele estava na capital, onde arrumou uma confusão e acabou sendo agredido, sendo socorrido para o hospital por pessoas de bom coração que lá estavam. Meus pais, ao saberem da notícia, se deslocaram o mais rápido possível para lá, e como eu era maior de idade, não se importaram em me deixar só. Saíram por volta das 10 horas da manhã e só retornariam no dia seguinte com meu irmão. Me encarreguei de cuidar da casa. Comecei por limpá-la e prepará-la para a chegada do meu irmão. Colhi mais madeiras para o nosso velho fogão a lenha construído por meu velho pai. Dei de comida para o nosso burro de estimação. Fiz a minha comida e esperei notícias. Mais tarde, naquele mesmo dia, o dono de um bar das redondezas veio até minha casa me informar que meus pais só viriam voltar na tarde do dia seguinte. Como não tínhamos telefone, o dono do bar ficava encarregado de dar qualquer notícia lá da cidade para as pessoas que moravam lá, e assim ele fez comigo. Agradeci a ele e entrei para casa. Na rua de nossa casa tinha algumas casas com cerca de arame farpado que circundava nossas terras, e cerca de uns 100 metros tinha nossos vizinhos. A mais próxima ficava em 50 metros de distância. Antes do sol se pôr por completo, peguei umas madeiras e fiz o fogo no fogão para esquentar minha janta e saí para tomar um banho. Na época, os banheiros ainda eram do lado de fora e muito simples, assim como as casas. O nosso era feito de barro, madeira e coberto por palhas secas de coqueiro que tinham ali próximo. A casa era de taipa, também confortável. Ao terminar meu banho, o sol já se despedia entre as sombras dos cajueiros que tinham em nosso terreno e no terreno atrás do nosso. No céu, começaram a surgir nuvens escuras que indicavam uma possível chuva logo mais à noite. Entrei para dentro e me tranquei. A essa hora, o fogo já estava bem aceso e era só terminar a janta e em seguida ir dormir. A lua tentava iluminar algo, mas as nuvens não deixavam sua luz iluminar com clareza a região. Me acordei então, eu acho que já era de madrugada, devido ao grande silêncio que estava lá fora. Tinha muito vento. Era possível ouvir as folhas secas sendo levadas pela força do vento. A areia subia no telhado, fazendo aquele som parecido com pingos de chuva. Me levantei e fui até o banheiro. Antes de sair para fora, olhei para ver se não tinha nada. Peguei um velho facão e saí em direção ao banheiro. Fiz o que tinha de fazer e voltei. O vento estava muito gelado aquela madrugada, coisa que é muito difícil de acontecer nessa região, e geralmente acontece no inverno. Então, percebi que os cachorros dos vizinhos estavam inquietos. Batiam sem parar para algo que só eles estavam vendo. Estranhei, pois eu conhecia aqueles animais, e eles não latiam para qualquer coisa. Eram cachorros espertos, que só latiam na presença do perigo. Fiquei um tempo na porta dos fundos, escutando eles latir. Ao mesmo que eles latiam, estava vendo outro barulho. Era tipo uma coisa grande, com uma respiração ofegante, tipo um boi cansado. Aquele som vinha da rua, mas como tinha muitos bois na região, poderia ser um. Mas o fato dos cachorros estarem latindo daquela forma era muito assustador. Tranquei a porta, passei no pote e bebi um pouco de água.
Quando eu estava no último cole, escutei passos que se aproximavam rapidamente pela lateral da casa. O vento ainda estava forte e o som das folhas secas também, mas eu consegui ouvir aqueles sons. Lentamente, coloquei o copo em cima da mesa e fui para a sala em passos lentos para não chamar a atenção de o que quer que fosse que estivesse a rondar a casa. Tive a certeza de que não era um boi quando o burro começou a relinchar em sua baia que meu pai havia construído para ele. Ele estava agitado com aquilo que estava lá fora. Ouvia suas patas batendo na madeira, tentando quebrá-las para fugir. E com uma curiosidade, voltei para a cozinha e olhei pela fresta da porta, que dava para ver onde o burro ficava. Estava escuro e tinha uma leve névoa que achei até estranha. Mas eu vi uma sombra escura de 4 patas que ia de um lado para o outro farejando o ar. Parecia um cachorro, mas o seu tamanho e comportamento me fizeram gelar. Aquilo praticamente arrastava a cabeça no chão. Sua parte de trás era mais alta que a da frente. Além disso, tinha uns sons estranhos que vinham daquela coisa. Foi então que me lembrei das histórias de meus falecidos avós sobre o famoso lobisomem. Meu avô, inclusive, lutou contra um lobisomem em sua juventude, ao voltar de uma festa, mas a sua namorada, então minha avó. Meu coração disparou após aquilo ficar de pé. Era alto e escuro, mas quando as nuvens abriram, uma clareira no céu e a luz da lua pôde transpassá-las, eu vi aquela coisa grotesca por completo. Ela não se importava com o burro, pelo contrário, ela parecia nem ligar para ele ali. Continuava a sentir o cheiro, e foi aí que o desespero me tomou conta. Ela olhou em direção à porta e vi sua real face demoníaca. Os olhos daquilo brilhavam com a luz fraca da lua, que já estava cheia. Eram amarelos. As presas brilhavam com sua barba, e ela se pôs a caminhar em direção à porta. Me afastei da porta e fui para trás da mesa. Aquela criatura começou a sentir meu cheiro entre as frestas da porta. Ela gemia baixo, rosnava de maneira que eu nunca tinha escutado quaisquer cachorro fazer. Começou a arranhar a porta e a janela que ficava ao lado. Então começou a rondar a casa. Arranhava as paredes, batia nelas, fazendo pedaços de barro seco cair no chão. Como se não piorasse, aquilo falou comigo. Sim, aquela coisa falava. E ela disse assim para mim, com uma voz que eu jamais irei esquecer. Eu sei que você está aí, garoto. Abra a porta. Será mais fácil para mim. Meus olhos estavam ardendo de tanto chorar, e não tenho vergonha de dizer. Debaixo da mesa, eu ouvi a fera uivar e a correr em círculos, e a bater nas paredes, que a poeira subia. E como eu sei disso? Por conta da luz da lua que transmitia. Os cachorros latiam desesperadamente, e eu a rezar enquanto a criatura se divertia lá fora com o meu medo. O vento lá assoprava mais forte, quando eu comecei a ouvir os galos mais ao longe começarem a cantar. Aquela criatura ainda falou uma coisa antes de ir embora. Olha, essa noite você teve sorte, mas eu vou voltar, viu? E da próxima vez, nada vai te proteger. Nem você e nem a sua família. Soltou mais um uivo e saiu estrada fora, uivando e urrando. Apaguei e só acordei por conta de várias batidas na porta e de alguém me chamando. Era o dono do bar, me perguntando como tinha sido minha noite. Lhe relatei o ocorrido e ele me disse que sim, era um lobisomem, pois ele fez um massacre em um sítio ali perto. Matou todos os animais de lá e matou mais uns cachorros de rua perto do bar. Na tarde daquele dia, meu irmão chegou, mais minha mãe e meu pai. Falei o que tinha me acontecido e meu pai, mais que depressa, comprou 2 armas, uma espingarda e um revólver. Ficamos esperando aquela coisa voltar, mas até o último dia que moramos lá,
Ela não retornou, mas ainda espero seu retorno. Meu irmão faleceu 5 anos depois em um acidente de ônibus. Meus pais já estão bem velhinhos e moram comigo, minha esposa e meus filhos aqui na cidade grande. Às vezes, volto com eles lá em nosso antigo lar. Hoje é um terreno de plantações, mas ainda me dói no peito voltar lá. Sempre passo ali à noite para ver se eu não encontro aquela fera que tentou me matar aquela madrugada, para acertarmos nossas contas. Boa noite e fiquem com Deus.